Ora, bem-vindos então a mais uma emissão do Ponto Final. É a nona emissão que vamos até si, com vários temas e assuntos da nossa cidade ou então do nosso concelho de Braga, evidentemente. Vamos hoje debater vários assuntos. José Ferreira, muito boa tarde. Muito boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado. Vamos hoje debater alguns temas, mas antes de debatê-los, quero alertar todos aqueles que queiram participar connosco em colocar algumas questões pertinentes ou não, que José Ferreira depois terá todo o gosto em dar-lhe uma solução, entre aspas, a alguma delas. Programa.final@gmail.com. Eu repito, programa.final@gmail.com é para onde deve enviar as suas questões. Vamos então ao primeiro caso de hoje. José Ferreira, foi uma semana em que parece que até Nossa Senhora de Fátima ajudou a que Portugal chegasse a acordo com a Troika, segundo disse o nosso Presidente da República, para se chegasse a um acordo para eles porem cá mais alguns milhões. O nosso Presidente da República estava inspirado, teve alguma inspiração divina. Depois corrigiu a afirmação, dizendo que não foi da autoria dele esta chamada acolação da figura divina, que foi mais da sua esposa. Mas, de qualquer das maneiras, foi pela boca do Sr. Presidente da República que o país ficou a saber que, se houve acordo com a Troika, se deve também a alguma inspiração divina. Não se sabe muito bem se a inspiração divina foi dos dois lados ou das duas partes, se foi mais de um lado do que do outro. Em todo o caso, eu gostava de fazer um bocado de história relativamente ao processo de negociação com a Troika e àquilo a que aqui Portugal e outros países da Europa do Sul, particularmente do Sul, estão a sofrer ou a passar com a situação que se vive na Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia foi fundada, os grandes mentores da Comunidade Europeia, Robert Schuman, Adenauer, Jean Monnet e Gasperi, foram uns ideólogos, foram os mentores que idealizaram uma Europa sem fronteiras, na constatação de que, depois de sucessivas centenas de anos em guerras entre países europeus, se calhar o melhor era pôr as armas de lado e darem as mãos e começarem a contribuir com políticas concretas interpaíses para que a Comunidade Económica Europeia fosse um sonho. Isto começou com a SECA, com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, logo a seguir à Segunda Guerra, entre a Alemanha e a França, e o processo de integração ou de fusão ou de alargamento europeu não morreu mais. Não morreu mais e teve depois uma série de sucessivos acontecimentos e peripécias, e assim, muito resumidamente, para se chegar à adesão de Portugal e Espanha em simultâneo à Comunidade Europeia e, uns anos depois, criar-se a moeda única. O euro foi criado como moeda única, com um dos propósitos também de que, através de uma moeda única, a Europa poderia fazer frente e fazer face e afirmar-se na cena e na comunidade internacional face às duas grandes potências na altura, que eram os Estados Unidos e a Rússia. Hoje, provavelmente, já há uma outra que, em princípio, deve ter substituído a Rússia, que é a China, mas o momento histórico foi aquele. E, portanto, conjuntamente com a criação da moeda única, do euro, fazia todo o sentido que se avançasse também para a unificação de um conjunto de outras normas. Portanto, não faz muito sentido que a União Europeia tenha criado uma moeda única, tenha uniformizado a moeda e não tenha uniformizado rigorosamente mais nada. Não há um exército único, não há políticas fiscais únicas, não há políticas penais únicas, não há um conjunto de outros fatores únicos. Portanto, isto aqui levanta-nos um conjunto de questões que são, nomeadamente, saber a quem é que interessa a Europa com este estado de coisas, porque, efetivamente, a Europa vive uma crise financeira, mas dentro da Comunidade Europeia há países que estão, francamente, mais debilitados do que outros. A Alemanha, provavelmente, com toda esta crise... O Schuman parece que criou esta Europa, criando uma Europa, ou querendo pôr uma Europa unida e amiga do seu amigo, o que não acontece, porque a gente olha para os nossos amigos e vizinhos da Europa, e há países a viver bem, há outros a atravessar grandes
graves crises neste momento. Eu diria que estamos a viver, porventura, uma ditadura económica. A Europa está a viver uma ditadura económica. De forma que, muitas das vezes, numa posição de unilateralidade, a Alemanha tem, efetivamente, tido dois pesos e duas medidas com os restantes países europeus, não é? A Alemanha não é tão afetada pelas transações internacionais, nomeadamente da China e da Índia e de alguns países emergentes, porque a própria Alemanha tem uma indústria bastante forte, é um país que tem uma produção industrial bastante robusta e não define para ela metas que naturalmente define para os outros países. Portanto, eu penso que há aqui um problema que não é um problema exclusivamente de Portugal, é um problema europeu. A Europa tem que refletir sobre o que é que pretende, que passos vão ser dados, porque, como digo, fez sentido a criação de uma moeda única, mas não faz sentido ficar a moeda única só por aí, ficar só, digamos, a Europa ficar só reduzida à moeda única, e depois não haver uma uniformização de um conjunto de outras políticas que era fundamental. Portanto, a Alemanha está a ganhar com a globalização. Em termos europeus, a Alemanha está a emergir. É praticamente o único país. A Alemanha está a conseguir, pelo euro e pela moeda única, aquilo que não conseguiu com os tanques de guerra, com os panzers. Quer dizer, o Hitler tinha um sonho de dominar a Europa através da máquina de guerra e da raça ariana e da raça pura. A Alemanha não está de longe por aí, mas com a criação do euro e com a criação desta moeda, a Alemanha está a acabar por levar a água ao seu moinho em clima de paz, em clima de negociação com uma supremacia bastante forte em relação a muitos outros países. Eu penso que esta realidade que deve ser repensada. No caso português, a situação é essa. Estamos em situação de resgate, estamos em situação, digamos, de contenção financeira, os resultados não têm sido os melhores, os resultados... Puxa outra vez. Porque eu disse só para baixo, não é para frente. Os resultados económicos não têm sido de todos os melhores. Portugal corre até sérios riscos de, acabando o resgate que a Troika, enfim, porque estamos a viver, corremos sérios riscos de voltar a solicitar um segundo resgate. E eu estou convencido, Deus queira que me engane, mas eu estou convencido que Portugal, a tendência é para piorar. Muito rapidamente, alguns segundos, a saída da moeda única, acha que é uma catástrofe para Portugal? Eu acho que a moeda única seria uma forma que não seria de todo positiva para Portugal. Eu até diria que com a saída do euro, Portugal podia estar-se a enganar a si próprio, porque uma das coisas que nos está a impossibilitar também de nos endividarmos mais e de falsearmos as nossas contas é não termos a emissão de moeda. Se tivéssemos emissão de moeda, provavelmente teríamos a tentação de fazer emissão atrás de emissão, e em termos internacionais a desvalorização era constante e a situação económica em Portugal não creio que fosse melhor. Eu penso que o euro é a solução, penso agora, o que é preciso é que a Europa repense isto tudo e é preciso que a Europa avance para políticas comuns, para digamos, que consolide em todas as outras áreas aquilo que fez com o euro. Portanto, é importante que haja uma política de defesa comum, taxas aduaneiras comuns, IVA comum, Código Penal comum, impostos, quer dizer, que haja uma uniformização de todas as políticas. Seja uma União Europeia junta e todos a puxar para o Sim, e esta ideia que o presidente francês lançou ontem, haver um governo económico europeu, parece-me que é de todo uma necessidade absoluta. Ponto final neste acordo, ou desta conversa acerca do acordo da Troika. Passamos agora para o nível interno, que não é como na Troika, mas andam para aí alguns partidos políticos, nomeadamente deste Conselho, nomeadamente do CDS-PP, que já uma vez aqui foi falado e fomos criticados por isso, o Minho Jornal foi criticado por isso, em chamar paz podre aquilo que se acontece dentro do CDS-PP. Ontem, mais uma vez, o líder da JP deste partido está a pôr aquele próprio partido em guerra interna. Pois o que se passa no PP não pode ser dissociado também daquilo que se passa ao nível da coligação. Por parte do PSD a situação parece tranquila.
Há aqui ou ali noutra junta de freguesia, enfim, uma outra posição que não é de todo pacífica, mas isso penso que acontecerá nos diversos partidos. Mas enquanto ao nível da coligação, o PSD surge como uma força que está claramente no terreno com mais ponderação na gestão dos dossiês políticos, o CDS ainda não encontrou o seu caminho. E o CDS não encontrou o seu caminho porque o CDS foi sempre um partido que nunca foi preponderante ou determinante dentro da coligação. Eu até tenho algumas dúvidas, e esta minha afirmação vale o que vale, mas eu até tenho algumas dúvidas de que o CDS seja, digamos, nesta altura, uma mais-valia para o PSD. Claro que a soma dos votos dá um outro cenário e dá um outro horizonte e dá uma outra dimensão que não daria só o PSD, mas o prestígio das pessoas e da lista do PSD, deste momento, não sai de todo beneficiada com as peripécias que o CDS tem. O CDS foi um partido que teve uma expressão interessante logo após o 25 de Abril, nas primeiras eleições autárquicas, mas depois foi perdendo protagonismo e foi perdendo credibilidade local, porque também, enfim, os seus dirigentes ou as pessoas que de alguma forma corporizaram o projeto democrático cristão no Conselho também não foram praticamente ou propriamente o exemplo, digamos assim, da credibilidade, não é? Isto seja com autarcas ou com membros do CDS-PP que ascenderam à variação e que só foram candidatos pelo CDS-PP uma única vez à Câmara Municipal de Braga, porque depois, mercê de percursos pessoais, enfim, roeram a corda ou posicionaram-se de forma diferente logo a seguir ao mandato, não é? E depois também a situação interna no PSD, por ser um partido que não é muito volumoso em termos de, digamos, do número de militantes, também nunca teve ali assim uma estratégia política muito bem definida e muito consistente, não é? O que se está a passar agora, por parte o que se passa agora em concreto dentro da estrutura do PP, é um bocado uma tentativa de negociar ou de fazer, digamos, ou de tentar uma melhor negociação junto da coligação. A frase há um partido sem rei nem roque. Eu diria que neste momento já dito por alguns membros do partido. Eu penso que neste momento é um partido sem estratégia, penso que é um partido de protagonismo pessoal, em que cada uma das partes, ou que cada um dos protagonistas, ou que cada um dos militantes, potencialmente, digamos, com mais capacidade e mais visibilidade, está a fazer tudo por tudo para fazer uma negociação mais, digamos, mais apetecível, pessoalmente, digamos, ao nível da estrutura interna. Altino Bessa era um nome que não era conhecido. Altino Bessa era um nome que, de repente, surge agora até com bastante atividade, com muitos movimentos ao Governo e na Assembleia da República, a perguntar ao Governo uma série de coisas sobre a Câmara Municipal de Braga, o que é interessante, dá-nos um bocado a dimensão de que é um candidato que entra tarde no distrito, entra tarde na corrida autárquica e é um candidato que tem que arrepiar caminho. Parece-me que não será da melhor forma que o está a fazer, mas são opções pessoais. Mota Soares é um candidato com sede de protagonismo, manifestamente, vê-se pelas intervenções na Assembleia Municipal. Não está a falar em Mota Soares, melhor é falar em Francisco Mota. É o Francisco Mota, perdão, peço desculpa. Mota Soares é outro. Não vai haver confusão de partido. Exatamente. Francisco Mota, portanto, é uma pessoa com sede de poder, com protagonismo, é um jovem, é uma pessoa que acha que tem, enfim, que tem potencial e qualidade e, portanto, está a fazer ali alguns números que vamos ver no que é que isto resulta. Vamos fazer passar uma pincelada pela campanha. A campanha tem havido algumas iniciativas interessantes. Hoje, por exemplo, vai haver uma da candidatura de Vítor Sousa sobre as cidades inteligentes, que eu penso que... Aliás, quero também fazer aqui uma ressalva que Vítor Sousa, que a semana passada não esteve muito ativo, a candidatura esta semana recuperou e agora também fazer aqui uma ressalva em relação a alguns encontros que no passado também ocorreram
em que o nível e a qualidade das intervenções e dos convidados para essas iniciativas tenham sido uma mais-valia, digamos, na exposição de... Aquele desafio que ele lançou no outro dia a Ricardo Rio, nomeadamente Vítor Sousa, que lançou a Ricardo Rio em desafiá-lo, ele começa a falar naquilo que o seu governo está a fazer. Eu penso que essa matéria foi uma das... Aliás, foi logo falada no primeiro programa do Ponto Final, em que o Joaquim me perguntava quais seriam eventualmente os melhores pontos e os pontos mais fracos de uma e de outra candidatura. Ricardo Rio tem de facto esse problema. Problema que terá eventualmente que ser equacionado se a opinião pública ou se o volume de críticas ou de apelos for, digamos assim, nesse sentido. Ricardo Rio, para todos os efeitos, embora a questão local não tenha necessariamente a ver, as eleições autárquicas locais têm mais a ver com o candidato e têm mais a ver com as diversas propostas que a nível local se fazem, no limite, pode, digamos, saltar para a praça pública, para o debate político bracarense, naturalmente, algumas questões nacionais, nomeadamente o desemprego, essa é uma delas. A pobreza é outra. São os pontos mais fulcrais, nomeadamente o sistema social. O sistema social, não é? Ao qual Ricardo Rio, embora não tenha responsabilidades governativas, nem seja membro do governo, não deixa também de pertencer a um partido político que está no governo. Acha que Ricardo devia se ter desmarcado completamente logo, quando começaram a surgir todos estes problemas do seu partido, como fez o candidato a Vila Nova de Gaia, do PSD? Em dizer, meus amigos, eu estou contra isto, contra aquilo. Eu penso que Ricardo Rio pode ter aí esse problema. É que se vai desmarcar agora? Ricardo Rio nunca foi um candidato, enquanto candidato à Câmara Municipal de Braga, enquanto cidadão, enquanto líder local, nunca foi um candidato que se preocupar, que se tenha preocupado, mas quer dizer, nunca foi um candidato que, aos olhos da opinião pública, surgisse como um candidato preocupado com algumas opções erradas que este governo tomou. Isso efetivamente não é público. Admito que este possa ter feito em fórum mais íntimo, em termos de partido, em termos de comunicação interna. Para a opinião pública não o fez. E todas essas questões serão questões, naturalmente, que podem vir, digamos, a ser abordadas, que podem vir para a praça pública, e Ricardo Rio, naturalmente, terá aí alguma dificuldade, ou não. Carlos Almeida andou a visitar já também outros locais onde já passaram outros candidatos. É uma candidatura que hoje, por acaso, à noite também vai estar com Jerónimo de Sousa, se há que lhe vem dar aquele aperto para ele tentar mostrar aquilo que vale. Pois, Jerónimo de Sousa pode ser aí um apoio. Pode ser um apoio para o eleitorado mais ortodoxo do partido, porque a nível local Carlos Almeida está com algumas dificuldades. Já no passado esteve, agora mais por força da decisão que houve com Sousa. Estou convencido que pode aí ter alguma fragilidade também. Vamos fechar pôr um ponto final na campanha dos candidatos e vamos agora ao último tema de hoje. Muito sinceramente, e como jornalista digo isto, houve eleições nos Bombeiros Voluntários de Braga, houve tomada de posse, nem para uma coisa nem para outra fomos notificados, ou nos deram o prazer de noticiar. A verdade é que já há novos corpos membros nas eleições nos Bombeiros Voluntários de Braga. Pois, a situação dos Bombeiros Voluntários de Braga, tal como tínhamos conversado a semana passada, é uma situação muito sui generis, porque é uma associação centenária, como já se disse, é uma instituição que deveria ser mais, que deveria ter mais aberta, deveria ter mais apoios da população, a população devia estar mais com os bombeiros, devia ajudar mais os Bombeiros Voluntários de Braga, não o faz. E não o faz, não tanto por culpa da população, mas penso que mais por culpa da direção. Esta direção é uma direção que de há uns tempos esta parte tem sido uma direção muito fechada, não divulga muito as suas atividades, faz uma gestão corrente bastante hermética.
Depois de um processo eleitoral que também ele próprio não foi divulgado, não foi suficientemente divulgado, porque uma direção, um corpo de bombeiros, uma associação humanitária como os Bombeiros Voluntários de Braga, com uma cidade com um concelho de aproximadamente 180 mil habitantes, deveria ter um grau de associados muitíssimo mais elevado, portanto devia ter um grau de participação cívica da população bracarense muito mais acentuada, e não tem. E não tem justamente por isso, porque é uma associação que está muito fechada e é uma associação que não tem transmitido muito para o exterior a sua vida interna. Esta tomada de posse foi um pouco, digamos, também bem na linha do que se passou já com as eleições. Soubemos por um bocadinho de página no Jornal Diário do Minho que houve uma tomada de posse. Há um apelo dramático do presidente da instituição dizendo que os bombeiros estão numa situação bastante difícil do ponto de vista financeiro. É só nestas alturas que ele parece que liga o alarme e, meu Deus, é preciso ajudar. É preciso ajudar mesmo. A promessa do Hugo Pires, que também é responsável da Proteção Civil no nosso Conselho e da Câmara, que vai tentar ajudá-los na compra da nova viatura, mas eu acho que o Presidente devia se virar, não digo mensalmente, mas de vez em quando para a população, lembrem-se de nós que nós estamos cá. O Presidente deveria ter ali uma outra postura. Devia ter uma postura de mais abrangência, de mais abertura em relação à sociedade civil. Devia pôr, porque isto de vir no dia da tomada de posse, vir para a praça pública, dizer que vão andar no porta a porta a pedir dinheiro aos bracarenses, eu fico um bocado espantado. Fico um bocado espantado porque aproveitaram a presença dos jornais. Os bracarenses devem reconhecer-se na instituição, devem ajudar, de modo próprio, devem ter gosto em ajudar a instituição, porque a instituição, para transporte de doentes, para combate a incêndios ou a fogos florestais, são as primeiras a ser chamadas. Portanto, eu acho que há uma dívida de gratidão que a população tem em relação aos bombeiros, mas com esta prática da direção, não me espanta nada que a sociedade bracarense continue de costas voltadas para a direção dos bombeiros e para os bombeiros voluntários da Praia. Zé Ferreira, ponto final na nossa emissão de hoje. Foi um prazer estar consigo. Dois 8 dias, cá estaremos para a 10ª emissão. Fique então por aqui quanto a esta emissão do Ponto Final. Nós voltamos para a semana. Fique por aí então na nossa companhia e obrigado pela sua preferência. Até para a semana, se as quiser.